Eu acho que a gente não tem um modelo do que ser a partir dos 50 na atualidade. A gente está num sanduíche tomando de cima e tomando de baixo, entendeu? Eu olho pro espelho, eu vejo uma mulher madura, com sonhos ainda. Um monte de coisa para realizar, mas o corpo não responde. Você tem isso? Isso. Imagina você hoje, aos 50 e poucos anos, se cobrando pela escolha que você fez quando você tinha 30, 40 anos. Gente, mas aquela pessoa, a Vanessa de 30 anos, ela tem certeza que ela estava fazendo a melhor escolha. Nas primeiras décadas da vida, é como se a gente estivesse subindo a montanha, mas aos 50 anos a gente começa a descida. E quanto mais a gente desce, mais a gente vê a finitude. E o que muda quando a gente faz 50 anos? Hoje nós vamos conversar sobre as perdas, os ganhos que nós estamos vivenciando depois dos 50. E para isso eu convidei Vanessa Seger, minha comadre, minha amiga e uma profissional brilhante, que eu sou super fã. Vanessa é fonoaudióloga, especialista em comunicação e terapia familiar sistêmica. Vá, é uma alegria enorme ter você aqui comigo para a gente conversar sobre a nossa década. Fizemos 50 anos. Fizemos. E eu tô muito feliz de poder falar disso com você, porque para mim, até um pouco antes dos 50, era uma coisa muito... era arenoso, sabe? Eu acho que a gente devia ter um rito de passagem, assim, olha... Também acho. Vocês têm que começar a se preparar para a próxima década. E com você, eu conseguia me espelhar muito. Então eu tenho certeza absoluta que vai ser muito rico, porque eu vou aprender muito aqui hoje, entendeu? Nós vamos aprender. Né? Eu acho que a gente vai descobrir também muita coisa. Eu tenho 51 e eu tenho deparado com uma série de mudanças assim que tem me assustado. O ritmo de trabalho, meu corpo já não responde mais. Essa urgência de cuidar de mim, de aprender a me respeitar, de colocar limites. Então, tem uma série de perdas. Não é assim, a gente fica mais sábia, a gente fica mais segura. Tem um tanto de desafio aí. Sim. Como é que tem sido, assim? Isso que você falou, até um tempo atrás parecia distante, né? Sim. Quando a gente tem lá os 30 anos, nossa, 50. E agora a gente fala, gente, chegamos. E a gente fica até confusa, né? Eu tenho 50, 51? Como é que a é gente tava isso? falando disso aqui, né? Que idade que a gente tá mesmo? Né? Parecia A assim, gente que isso não fazendo existia, né? Como assim? Confundir a idade? Mas às vezes eu falo, gente, será que eu tenho 50 ou 51? Eu não faço mais a conta, de verdade. A gente tá na década de 50. A gente tá na década, exatamente. Agora me conta isso, assim. O que mais tem sido difícil nessa fase agora? Porque aí vem junto o climatério, vem essa questão do envelhecimento. O que mais tem te assustado, assim? Você fala, gente, é isso tudo? Eu acho que o que mais me assusta é o descompasso entre o que eu acho que eu sou e o que eu tô me tornando. Então, por exemplo, eu tava vendo uma foto da minha avó, que foi minha avó aos 48 anos. E aí eu tava vendo a foto dela me segurando, o bebezinho, eu fui a primeira neta. E ela era uma vozinha, sabe? Uma senhorinha. Uma senhorinha. Minha avó era uma senhorinha aos 48 anos. Pensa. Sabe assim? Então, e hoje as mulheres aos 48 são mulherões, assim. E eu olha pra gente, né? Mulheraços, né? Nós somos... O negócio é que eu olhei aquilo, eu falei, gente, a gente não tem, principalmente as mulheres, eu acho que a gente não tem um modelo do que ser a partir dos 50 na atualidade, entendeu? Porque as nossas avós, que eram as senhorinhas, elas, aos 50, elas cuidavam do neto, do marido, ali os sonhos tinham terminado. As nossas mães, elas vieram como, eu acho que pelo menos, as nossas duas mães, né? Com outra pegada, elas estão fazendo as coisas delas, mas a gente não tem historicamente o que a gente precisa ser, o que a gente deveria ser com o mundo novo, entende? Entendo. Nós não somos nossas avós, nós não somos como nossas mães, que ainda tinham um limite, ainda tinha aquelas amigas, aposentavam com 50 anos, né? Assim, podia fazer outros planos, mas os planos eles ainda eram meio familiares. A gente não tem esse modelo dessa idade nesse mundo novo. Sim. E nós somos a geração, a única geração que vai viver, né, o analógico e o virtual. Então, a gente está muito perdido. A gente está num sanduíche tomando de cima e tomando de baixo, entendeu?
Verdade. Então, como eu me sinto? Eu não sei, porque eu olho pro espelho, eu vejo uma mulher madura, com sonhos ainda que são meio de jovem adulto, Uhum. com cansaço, assim, você vai Um monte de coisa pra realizar, mas o corpo não responde. Você tem isso? Isso. Você querendo ir numa festa, mas querendo uma cadeira, será, entendeu? Eu quero, a hora de voltar é bem legal. Você fala, quem é? Onde é que eu tô nessa situação, né? Porque eu vejo muito isso quando você fala da questão das avós, das mães. Mamãe professora, aposentou com 45 anos. Sim. Pensa, né? 45. Esses dias eu descobri com uma amiga minha, ela falou comigo assim, meu psicólogo tem 92 anos, lá em Belo Horizonte. Eu falei, uau! Meu sonho. Quero trabalhar a vida inteira, né? Claro que escolhendo o tanto que eu vou trabalhar, que não é a realidade hoje. Mas eu vivo muito isso, assim. Eu tenho um monte de coisas para realizar, um monte de sonhos, de projetos, né, profissionais, coisas para aprender, mas meu corpo não responde. Sim. Então eu preciso descansar. Se eu não tiver um dia inteiro no final de semana para não fazer nada, a semana já não é da mesma forma. Eu não consigo atender o dia inteiro. Essa coisa de a hora de ir embora, né? Dormir cedo, acordar cedo. Show só se for sentada, né? Agora a gente viajou, os meninos começaram a reclamar porque 12 quilômetros falava, chega, eu preciso sentar. Mãe, você tá treinando fofo. Você conseguia caminhar 20 quilômetros. Eu sou uma senhora, eu preciso sentar. Mas eu sou uma senhora, mas eu tenho um tanto de coisa, eu me sinto uma menina. É estranho, né? Porque assim, eu me sinto uma menina com tanto de coisa que eu quero realizar. Tipo assim, parar de trabalhar, nem pensar. Sim. Mas o corpo não vai. É. E aí é difícil isso, né? Eu acho que essa coisa da gente respeitar o novo ritmo de funcionar. E isso pra mim, que eu não sei parar, tá sendo mais difícil. Eu tenho que descobrir até onde meu corpo vai. Eu tenho que respeitar que eu preciso dormir 8 horas por noite. Eu tenho que respeitar que eu não vou conseguir treinar pesado todos os dias, meu corpo não vai aguentar. Sim. E ainda tem o climatério. Junto, né? Pra poder... Que ali, que eu custei entender que, assim, que isso é um histórico para ser, sabe, discutido como saúde pública. Porque, assim, de verdade, eu já cheguei assim na frente do espelho e perguntei, muito prazer, quem é a senhora? Tá precisando do quê? Porque eu não juro que eu não me reconhecia. De verdade, real. Fisicamente. Porque, sabe, você acorda com as bolsas, você fala, não. É verdade, assim, gente, que rosto inchado. Meu Deus. Então a retenção de líquido, então você, além disso, um humor oscilante, uns calorões, uns negócios, você fala assim, como é que eu vou sobreviver a um negócio, eu fico, sabe? E continuar buscando nossos sonhos, fazendo, acontecendo. Exatamente. Né? E aí que eu fico pensando, gente, a vida inteira eu critiquei assim, meu Deus, como as pessoas param de trabalhar aos 40 e poucos anos, que loucura. Aí eu falo, gente, mas elas estavam passando pelo climatério, né? O corpo delas já estava pedindo para poder diminuir o ritmo. Aí fica meio confuso, assim, né? Porque, gente, será que eu não devia estar trabalhando pelo menos metade? Eu perguntei para uma senhora, uma amiga da minha mãe, assim, que eu achei muito interessante, eu falei assim com ela, assim, uma senhorinha mesmo, de 80 anos, eu falei, a senhora sentia calorão na menopausa? Ela falou assim, eu sentia, mas não sabia o nome, mas tinha uma coisa maravilhosa, era muito chique usar o leque. E aí eu pensei que às vezes, eu já me peguei assim, de eu estar sentindo, eu estar aqui, quando começou, o calorão começando, eu sabia o que era, eu sentia que o suor estava fazendo, e eu tinha vergonha. Uhum. Isso é muito doido. É como se fosse um carimbo, assim, de envelhecer. Envelheci. Sabe, e aí as pessoas não falam sobre isso, não partilham, não contam, né? Gente, quando eu comecei a suar, eu pensava assim, como é, sabe? Mas assim, o fogo pegando, a vontade de pular numa cachoeira. E eu me dei conta assim, de estou com vergonha de estar com esse calorão. Até que eu comecei, eu lido muito assim, eu tô com medo, eu tenho medo de lagartixa, eu prego, né, eu compro coisas de lagartixa para poder lembrar, ó, quem manda em quem. E aí eu comecei a falar, olha, eu tô com calorão assim porque eu tô achando que eu tô entrando na menopausa. Porque aí eu já me liberava, entendeu? Ficava natural. Eu acho que é essa aceitação, assim, do pacote do envelhecer, né? Tem um pacote aí. Tem. Então, são desafios, né, que a gente precisa lidar, que é novo. A gente não sabe até quando a gente vai conseguir ser tão produtivo assim. Então, é muito novo. Agora, se for pensar, Vá, porque tem ganhos, né? Tem. Tudo tem dois lados. Então, tem esses desafios todos que a gente tá entendendo como é que a gente vai administrar, mas tem muitos ganhos, assim. Tem. Qual que você acha, assim, que tem sido o maior aprendizado, assim,
O que tem diferente da Vanessa agora com 50 e poucos, da Vanessa de 10 anos atrás? Eu acho que o nosso corpo ele é muito inteligente, sabe? Eu acho que a natureza ela faz as coisas de uma forma muito grandiosa. E como eu sou uma pessoa que eu tenho fé, eu acho que Deus é muito dadivoso com a gente, porque o meu corpo, ele não, como ele quer sentar, ele gosta do show, mas ele quer sentar, ele me dá uma sabedoria de dizer assim, eu só vou se tiver cadeira. Deu pra entender? Uhum. Porque antes eu iria, se eu tivesse aquela cabeça de antes, eu ia sofrer, eu ia ficar de pé, mas essa escolha de falar, eu só vou até aqui. Uhum. Eu gosto até tanto. O corpo te obriga a te respeitar. A me respeitar, exatamente. Agora, mas isso eu acho que é um treino que tem que ser feito todo dia. Sabe? Porque o limite ele tem que ser geral. Você Exatamente. tem que estar em tudo. Em né? tudo. Eu fico pensando nos ganhos que eu tenho experimentado, assim, que eu tenho a sensação, acho que o maior ganho é essa questão de me aceitar como eu sou. Sim. Então, eu sou de poucas amigas, eu gosto de dormir cedo, eu sou diurna, sou chata pra um tanto de coisa. Então, eu acho que assim, gente, eu sou assim, eu não preciso me encaixar. Sim. Olha, eu não gosto de sair com um monte de gente, não gosto de ir pra festa. Então, essa coisa assim, nossa, mas se é tão assim, tem que dormir cedo, tem que fazer. Gente, eu sou. Sim. Sou chata, sou. Não é chata, né? É chata que a gente brinca assim, nessa coisa de. A gente era. Aos olhos do outro. A gente achava que a gente era. Não, mas eu estou me respeitando. Essa sou eu, meus limites. Então, eu acho que o maior ganho que eu vejo é ter ficado mais seletiva. Com o que eu vou gastar meu tempo? Sim. Com quem que eu quero conviver. Então eu posso escolher. Nossa, mas aquela pessoa não me acrescenta nada. Não vou fazer social. Não quero, não preciso. Sim. Então eu acho que essa coisa assim de ser coerente, ser autêntica, de me respeitar, sem ficar aquela culpa. Será que eu vou desagradar? Eu tô me respeitando. Não vou agradar todo mundo. Você experimenta, você sente isso, assim, essa mudança? E você lembra que você começou falando assim? A gente, né, é uma montanha. E eu acho que porque isso a gente poderia dizer que era 35 há um tempo atrás. Sim. Com 35 você estava no topo. Vamos colocar, com sorte, que a gente está no topo com 50, né? Porque a expectativa hoje é 83, mas a gente imagina que, né, 76 a 83, daqui a pouco é 100. Mas vamos botar, a gente quer que seja, tá? Sim. 50, no topo. E definitivamente o que você vê é a descida. A gente agora, nesse momento, a gente vê a descida. Então, escolher como você desce, porque se talvez eu acho que muita coisa eu não escolhi como eu subi, sabe? Mas eu me sinto na obrigação, assim, de escolher como eu vou descer. Consciente, né? Consciente, assim, sabe? Aonde que eu tô pisando, com quem que eu vou, o que que eu vou carregar, quais os pesos, sabe? Porque eu entendi, eu acho que, né? Acho que a subida ela serve para você entender, e quanto mais cedo melhor, né? É como você vai descer. Então, eu acho que eu acho que talvez um dia a gente possa fazer um podcast pensando assim, o que você queria saber aos 30? Né? O que você queria ter sabido aos 30? Porque eu acho... hoje a gente conseguiria falar para nossas pessoas de 30 anos, né? Exatamente. Olha, cuidado com isso. Olhe para isso. Deixa isso. Deixa aquilo, sabe? Se olhe, se governe, tenha autocompaixão. Então, eu acho que agora em cima, aqui no topo, né? Eu tô olhando para baixo dizendo assim, agora eu vou escolher muito bem como, quem, de que jeito, com quais pessoas eu quero descer isso, sabe? Isso é tão importante, Vá, porque eu fico pensando assim, a maneira como a gente vai viver a nossa velhice aos 70, aos 80 anos, depende muito do que a gente vai fazer agora aos 50 e poucos. Sim, né? Claro. Então a questão da musculação, que é um saco fazer isso, mas depende... se eu faço musculação agora, eu tenho uma garantia maior que eu vou conseguir levantar e sentar sozinha do vaso, lá aos 80, né? Investir nas relações de amizade, né? Nós, mulheres, assim, ter intimidade umas com as outras. Aquela pessoa que a gente pode contar é quem vai nos fazer companhia lá na frente. Sim. Né? Essa coisa de ter, que eu acho que é um desafio enorme, ter prazeres além do trabalho. Porque pode ser que um dia eu não vou conseguir trabalhar assim, para me realizar tanto. Eu tenho que aprender a fazer outras coisas que não seja trabalho. Sim.
Sim. Né? Eu tenho que descobrir hobbies, coisas que não servem para nada, só para me dar prazer, porque vai chegar um dia que isso vai ser importante na minha vida. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, nos desafios que a gente tem agora, nessa década, dos 50 aos 60, aprender a fazer várias coisas que estão ligadas à colheita que a gente quer fazer aos 80 anos. Então, o que a gente quer colher? Você Sim. pensa nisso? Sim. Eu acho que é exatamente isso. Eu tenho colhido, a gente está um pouco de fase ainda do que a gente já está, né? Do que a gente está colhendo, e eu quero me preparar para assim, eu quero merecer, sabe, o que eu quero colher. Então, eu escolho o que eu quero colher e merecer isso, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, que tem gente que trabalha e se sente assim, puxa, trabalhei a vida inteira, por que que eu não fiz, por que que eu não fiquei mais com as pessoas que eu amo, por que que isso, ou então se sente débito assim, no sentido assim, aí eu tô dando trabalho, eu não quero isso, eu não quero essa sensação, eu quero merecer tudo que eu estou plantando, eu estou colhendo, mas eu ainda estou plantando, eu acho que essa é a nossa fase. Sim, exatamente, né? Porque a gente ainda planta, mas a gente já está começando a colher. Exatamente. Então eu entendendo isso, que eu já estou colhendo, eu quero plantar melhor. Eu quero plantar menos, mas eu quero plantar melhor. Como tudo mais. Na minha vida, assim, se você perguntar qual é o maior ganho que eu tive, é que tudo meu agora é menos, porém melhor. Que ótimo. E aí me faz pensar isso que você está falando em duas coisas. Primeiro, o quanto que a gente precisa estar muito consciente, né? Essa consciência de como eu quero envelhecer, exatamente o que eu quero colher financeiramente, fisicamente, nas relações afetivas, em relação ao prazer na vida. Eu preciso saber para onde é que eu estou indo. Porque se eu não tenho essa clareza, é como se assim, qualquer lugar serve. Estou lá perdida. Então essa consciência, isso que você falou assim, eu estou plantando menos, porém melhor, porque tem muito mais consciência. Então, assim, eu quero viver o que lá na frente, daqui 30 anos? Sim. Eu preciso saber exatamente o que eu quero e fazer a minha parte. Garantir a gente não tem de nada, mas a gente faz a nossa parte. Sim. Né? E outra coisa que eu fiquei pensando na questão dos débitos, né? Eu acompanho vários pacientes com mais de 70 anos, 75, 77 anos. Às vezes os filhos é que trazem, né, para terapia. Sim. E eles vêm, vinculam. Mas tem uma depressão ali que não tem antidepressivo que responde, sabe? Porque tem um débito, um pesar de não fiz, não vivi. E eu acho que isso é uma das piores coisas que pode ter no envelhecimento. Envelhecer nos devendo. E a gente está numa fase que a gente pode ir quitando essas dívidas com a gente, né? Ressignificando algumas coisas. Sim. Tem coisas que não vai acontecer. Né? Eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu devia ter feito uma coisa diferente, nossa, hoje eu me culpo muito porque eu escolhi tal coisa lá atrás. Isso é a coisa mais injusta que pode ter na vida. Sim. Imagina eu hoje me cobrar por uma coisa que eu fiz quando eu tinha 30 anos. Não faz nem sentido. Como é que é isso para você olhar para essa questão das dívidas, assim, dos débitos? Você tem medo de envelhecer se devendo? Eu vou envelhecer me devendo. Eu vou envelhecer me devendo. Eu não tenho dúvida disso. Hoje a minha terapia é para eu não ficar me apontando. Porque eu acho que eu vivi muito para o outro, no sentido total. Sim, sabe? Uma entrega. Uma entrega. É uma família, as causas sociais, sabe assim? Eu sou essa pessoa. Eu sei exatamente o que você está falando. Eu sou essa pessoa, assim. Então, Dada, assim, né? Sabe? O outro, e eu compro a briga, e eu, sabe assim? E aí, tem uma história do Súcia, você conhece? Não. Que eu acho muito maravilhosa, que é assim, Súcia, ele foi um grande mestre, né? E ele tinha muitos discípulos, e ele tomava conta de uma comunidade, antes de Cristo, né? Então, era uma comunidade, e ele era aquele que separava a briga, sabe? Aconselhava casais, organizava mutirões de causas nobres e tal. E quando ele, aos 74 anos, ele adoeceu, 76 anos, ele adoeceu, e na noite da morte dele, ele estava debaixo de uma janela e ele ficou olhando para a janela e os discípulos passavam as noites com ele, porque ele estava doentado e tal. E ele estava nessa noite muito agitado. E aí o discípulo vendo perguntou para ele, o senhor está muito agitado hoje, o que está acontecendo? E aqui eu estou falando, não tem nem nada a ver com o dogma religioso, estou falando com a história do Súcia. E aí ele olhou e perguntou, por que o senhor está tão assustado? E aí ele falou, essa noite eu não durmo porque eu tenho
não tenho parado de temer o julgamento final. E aí ele falou, qual é o julgamento final? Mas o senhor não precisa ter por que ter medo. O senhor a vida inteira plantou bem, fez tudo pelos outros, viveu as coisas, né, a vida da comunidade. Ele falou, porque eu temo que quando eu estiver no juízo final, Deus chegue para mim e pergunta assim, por que você não viveu como Abraão? E aí eu vou responder, eu não vivi como Abraão porque eu não sou Abraão. E aí então ele vai me perguntar, então por que você não viveu como Moisés? E aí eu vou responder, eu não vivi como Moisés porque eu não sou Moisés. Mas aí ele vai me perguntar, mas então por que você não viveu como Davi? E aí eu vou responder, eu não vivi como Davi porque eu não sou Davi. Então virá a última pergunta que eu não saberei responder. E Súcia? Por que você não foi Súcia? Eu morro de medo dessa pergunta no final. Porque eu tinha muito para dar para mim. Eu sei que eu tinha. Então, hoje eu trabalho para eu, naquele, sabe, para eu poder, para estar ainda, eu recebo a colheita, o amor, o afeto das pessoas que eu amo, porque eu sou muito leal, né? Muito. Eu sou muito, Extremamente leal. Meus amigos, minha família, eu sou extremamente leal, assim, é um amor profundo, é um pedaço, eu me sinto isso eu não quero perder. Mas eu quero poder me dar mais. Esse amor. Lembra que você falou comigo uma vez? A gente estava numa situação assim, você falou assim, pois é, porque Jesus falou, amar aos próximos como a ti mesmo. Você tem que amar a ti mesmo. Lembra que você disse? Lembro. E eu fiquei em estado Como é que você vai amar os outros se você não sabe se amar? Menina, eu fiquei em estado de choque aquilo. Aquilo ali, porque você é dessas, né? Tá! Aí você sai do outro lado, assim, alegando demência. E aí, foi uma das coisas que você me falou. Você falou, como assim? Né? Eu nunca tinha pensado assim, por essa perspectiva. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Você tá se amando, amiga. Se você estiver amando o próximo como você tá se amando, tá muito ruim. E aí, é isso, sabe? Então agora é assim. Não é que eu não vou nem me botar na frente, porque eu quero me botar igual. Eu tô ganhando bastante. Porque eu sou muito boa de dar amor. Se eu der conta de se dar der um pouquinho, se você der o amor que você dá pra gente, né? Sabe? E cuidar desse... Se você for a pessoa que você é, comigo, com seu afilhado, com você mesma, nossa, já é o paraíso. Uma vez a Renata me falou assim, quando tá nos momentos ruins, você é a primeira a chegar, né? Mas às vezes tem dificuldade de ir para um lugar legal, feliz. E tem gente que entende assim, mas a pessoa faz isso porque ela não dá conta de ver outro bem. Não é isso não. E eu lembro que eu te respondi, eu falei, é porque é em causa própria. Porque eu não quero que doe em você. Como eu não quero que doe em você, porque vai doer demais em mim, eu vou atalhar pra eu não sentir. Só que aí a nossa briga, né? Eu falo pra todo mundo assim, pra eu conseguir encontrar com vá, é só mandar mensagem, vá, tô passando por um problemão, preciso de você. Você vem na hora. Vá, tô precisando te encontrar, quero saber de você. Não tem nem resposta. Mas agora é assim, Mas né? tá mudando. Tá mudando. A gente já tá encontrando só pra coisa boa agora. Tá vendo? Já é bom. Agora isso que você falou assim, vou envelhecer me devendo. Eu fico pensando, no quanto que a gente precisa ser mais amorosa, acolhedora, respeitosa com nós mesmos. Porque imagina, você hoje, aos 50 e poucos anos, se cobrando pela escolha que você fez quando você tinha 30, 40 anos. Gente, mas aquela pessoa, a Vanessa de 30 anos, ela tem certeza que ela estava fazendo a melhor escolha. A Vanessa de 40 anos, ela fez tudo que ela acreditava que era o melhor. Então isso é muito injusto. Porque quando a gente vai 60, vai ter coisa que a gente vai olhar e falar, gente, a gente fez aquilo. Nossa, onde você tá com a cabeça? Eu acho isso muito injusto, como se a gente ficasse contra a gente mesma. Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente estar do nosso próprio lado, mesmo que a gente não goste de tudo. Eu olho e falo, gente, eu não acredito que eu fiz aquilo com 25 anos. Né? Nossa! Aí eu penso, mas com 25 anos, eu tinha certeza que eu estava fazendo melhor? Era o que eu dei conta. O que eu preciso fazer diferente agora? Né? Então, eu sempre falo isso, assim, que é na frente que a vida acontece. Então, eu preciso olhar para frente. É na frente que a vida acontece. Devia ser o nome desse podcast. Porque, assim, são duas coisas, né, que eu faço comigo mesma. Porque eu tenho várias coisas que eu me arrependo. E não papel aí, gente, que eu não quero esquecer essa frase.
Porque assim, tem duas coisas. Quando eu olho para as escolhas que eu fiz, tem várias escolhas que eu falo, gente, eu jamais escolheria isso hoje. Nossa, que impacto que isso teve na minha vida. Mas aí eu aprendi a fazer duas coisas. Me curvar e receber o que a vida me trouxe. Foi isso, é o que é. Eu não dei conta, é o que é, acabou. Aceita que dói menos? Mas e agora? E daqui pra frente? Gente, mas eu ainda vou viver muito. O que eu vou fazer diferente? Isso me ensinou a fazer o que diferente agora? Fica mais justo. Você vai me ver. Você vai me encontrar e você vai ver um quadro. Na minha casa, é na frente que a vida acontece. É isso aí. E larga esse chicote, né? Eu tenho certeza que eu vou envelhecer me devendo. Catou o chicote, pá! Todo dia, pelo amor de Deus. Eu brinco muito com os pacientes. Tem uma lixeira lá fora, deixo o chicote lá fora. Aqui dentro, não. Então vamos jogar esse chicote fora. Ela é fora. dessas aí. Agora, pra gente finalizar, imagina que a Vanessa, de 80 anos, viria aqui. O que ela iria te falar? Ela ia te dizer que... O que ela ia falar pra você? Que ela passou a vida inteira achando que era medrosa, mas que ela sempre foi muito corajosa porque ela sempre foi com medo. E que, como diz Clarice Lispector, ela tinha medos bobos e coragens absurdas. Que ela impactou muitas vidas, que ela não saberá mais que as vidas saberão, e que por isso já valeu a pena a parte social. E que na parte particular, pessoal, todo o amor que ela sentiu e que ela experimentou e que ela vive cada dia sentindo isso, que ela foi feliz todo dia um pouquinho. Que lindo. Vá, quero te agradecer, né? É sempre muito bom. Te amo demais. Eu, recíproco. Que a gente fique velhinhas, bem juntinhas, juntinhas. Aprendendo muito uma com a outra. Juntinha, eu apanhando, sempre. Eu sou... Mas você também é boa de dar umas surras de vez em quando. Eu sou debochada. Você é certeira, você é cirúrgica. Fala pra gente as suas redes sociais, pra que as pessoas te sigam também. A minha rede social é o Instagram, mesmo, que é a única que eu uso, vanessa.saeger, S-A-E-G-E-R. Lá a gente vai falar um pouquinho de neurociência, de neurodivergência, né? Porque eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e lido com essa vida neurodivergente que é muito rica e muito feliz também. E se esse podcast fez sentido para vocês, sigam o meu canal, Renata Nunes Psico, compartilhe com outras pessoas que também estão passando por essa década que vai trazer muito aprendizado pra gente. Fala a última frase, só para terminar. É na frente que a vida acontece. É na frente que a vida acontece. Anota aí.